Oi, gente. Eu me chamo Júnior Bastos. Nós vamos falar sobre o assunto sobre bens. Bens está dentro do Código Civil entre os artigos 79 e 97. E dentro do assunto de bens, o assunto serve para definir qual tipo de ação você vai ter para cada tipo de bem. E a gente vai classificar os bens de várias maneiras. Nós temos como os bens móveis e imóveis, os fungíveis e infungíveis, os consumíveis e não consumíveis, os divisíveis e indivisíveis. Vamos falar sobre os bens móveis. De uma forma bem simples, os bens móveis são aqueles que podem ser transportados de um lugar para o outro. Temos como exemplo o automóvel, uma geladeira e uma cadeira, porque são bens que você pode retirar de um canto e colocar em outro. Se você fizer uma mudança, você põe de um lugar para o outro. Temos os bens imóveis, que são aqueles bens que são insuscetíveis de movimento. Eu não consigo tirar aquele bem de um lugar para outro. Por exemplo, podemos citar o solo, o subsolo e o espaço aéreo, além de uma própria residência, porque você não tem como, normalmente você não pode transportar uma residência de um lugar para outro. Vamos seguindo o assunto, vamos falar de bens fungíveis. São bens que podem ser substituídos por outros da mesma espécie, qualidade, quantidade, peso, número e medida. Por exemplo, o dinheiro. O dinheiro é um bem fungível, por quê? Eu posso trocar ele por um outro objeto similar, que no caso eu posso utilizar esse dinheiro e comprar um objeto, comprar um outro bem. E os ovos, 1 litro de óleo, você pode pegar aquele bem e ele tem as mesmas características e você pode medi-lo, né? Então são os bens infungíveis. Fungíveis. Os infungíveis são aqueles que não podem ser substituídos. Por exemplo, vamos colocar uma pintura de um artista famoso. Essa pintura, apesar de ela ser reproduzida, ela é um bem infungível. Por quê? Ele não pode ser substituído. Porque normalmente esse tipo de bem ele é insubstituível, não existe outro. Só se for uma obra inautêntica. No caso, ela é única. Os bens consumíveis são aqueles que o consumo ele destrói aquele bem. Por exemplo, comida, um livro para o vendedor. Quando o vendedor pega esse bem, ele se desfaz desse bem. Não tem como. Ele se destrói no sentido de que você não tem mais como recuperar aquele bem. Aí os não consumíveis, aqueles que não se destroem com o uso. Por exemplo, um carro e um livro para o estudante. Se o livro do estudante ele adquire, aí esse livro ele é não consumível, porque ele vai permanecer em funcionamento. Aí continuando, vamos falar sobre os divisíveis. Está relacionada com a perda ou não da propriedade da coisa. Por exemplo, a água e o ouro, porque se eu pegar aquele mesmo objeto, aquele mesmo bem, ele é água, só se eu misturar com outro produto, mas ele continua sendo água ou ouro. Os indivisíveis não podem ser fracionados. Por exemplo, posso citar o relógio e o automóvel. Por exemplo, se eu pegar Singular e coletivo. Dentro do direito civil existe o bem singular e o bem coletivo. Um exemplo que eu dou de bem singular seria um cachorro, um bem coletivo, uma matilha, o bem singular, uma moto, um bem coletivo, uma frota. No artigo 89 do Código Civil diz: são singulares os bens que, embora reunidos, se consideram de per si, independente dos demais. O livro, independente dos demais, ele é considerado um bem singular. Dentro do bem singular existem duas coisas: bem singular simples e bem singular composto. Um exemplo que eu dou de bem singular simples é um cachorro mesmo. Não precisa que colocasse o olho, a orelhinha, a boca, o rabo, enfim, para poder se tornar um bem singular simples. Ele já é um bem singular completo por natureza.
Já uma moto, para ela se tornar esse bem, ela precisou da mão humana do homem para colocar a roda, o guidão, o motor, o assento, enfim, para poder ela se tornar esse bem singular composto. Bem coletivo são aqueles que são vários bens que formam um todo. Um exemplo, uma floresta, um rebanho, e isso forma o bem coletivo. Bem acessório e bem principal. Bem principal, existe sobre si mesmo, desenvolve sua função e utilidade independente de outro bem. Um exemplo que eu tenho aqui é do anel. Você usa ele e ele é um bem principal, ele não precisa de outra coisa para se tornar o bem. Diferente do bem acessório, que existe em razão de um bem principal para ser utilizado em um bem principal. Um exemplo que eu tenho aqui é de um pingente. Para poder você usar o pingente, você precisa ter um colar principal e o pingente um bem acessório. Bens público e bens privado. No artigo 98 do Código Civil diz assim: são públicos bens do domínio nacional pertencente a pessoa jurídica de direito público interno. Todos os demais são particulares. Ou seja, todo bem público pertence à pessoa jurídica. Quem são essas pessoas jurídicas? União, Estado, município, suas autarquias e fundações. Um exemplo que eu posso citar de bens públicos são hospital público, escola estadual, escola municipal, praça, prédio federal. Todos esses bens públicos pertencem às pessoas jurídicas. O que não for do Estado, União, do município, autarquia e fundações é um bem particular. Oi pessoal, meu nome é Max Alexandre. Eu vou apresentar sobre bens. Vou falar sobre o bem disponível e bem indisponível. Bom, o bem disponível é aquele cuja alienação ou qualquer outro tipo de efeito do domínio jurídico não sofre restrição. Não sofre restrição. O exemplo é, o modo geral, a propriedade imobiliária, um carro, ou seja, são bens disponíveis e adquiridos. E os bens indisponíveis são aqueles que podem ser que não podem ser livremente negociados. A transferência de seu domínio sofre uma restrição. O naturalmente indisponível é o ar atmosférico, o mar, e o legalmente indisponível são os bens públicos, o corpo humano, o cadáver, a vida, que está na Constituição Federal, no artigo 5º. E tenho também indisponíveis pela vontade humana, que é o bem de família, né, que está no Código Civil, artigo 70 e 73. Bom, agora eu vou falar um pouco do tombamento histórico e artístico. Isso foi a maneira que o governo achou de guardar certos patrimônios históricos que têm relevância na nação inteira ou simplesmente naquele local onde eles se encontram. O tombamento histórico, o órgão responsável é o IPHAN, e ele se divide em dois, o voluntário e o compulsório. O voluntário é aquele que a pessoa que tem um domínio do patrimônio, quer deixar aquilo ali como uma exposição ou como guardar para um patrimônio histórico. E o compulsório é mesmo se aquele dono do local não queira, o Estado pode tomar posse, mas ele ainda continua sendo dono com umas certas regalias de mudança. Ele não pode mudar, a não ser que ele consulte a União. Bom, esse foi o nosso trabalho de bens da disciplina de Direito Civil, foi o grupo 2 que apresentou. Espero que vocês tenham entendido e gostado, e então valeu. Até a próxima.